fazer essa aula de hoje. A gente começa hoje o capítulo 9, né, que trata sobre linha de transmissão. A gente vai falar sobre esses tópicos aqui. Deixa eu testar aqui um recurso aqui para ele. Linha de transmissão sem perda, né? Vamos ver como é que é o método formal de solução, tá certo? Das propriedades da linha de transmissão, né? Você determinar o campo que se propaga, né? Potência que flui, etc. Vamos ver quais são as grandezas representativas, tá certo? E no fim eu vou fazer uma análise de linhas com perdas, né? Vai começar com linhas sem perdas e depois ver como é que leva em conta as perdas, tanto de condução como materiais, né? De elétrico, tá certo? Bom, o que são linhas de transmissão, né? Os tipos mais comuns a gente já conhece, tá certo? Ou seja, a gente quer transportar ou energia ou informação por um canal, né? E que a gente quer que leve de A para B, né? A gente quer levar informação ou energia ou informação, é uma coisa, né? De um ponto A, certo? Até um ponto B, né? Sem que a vizinhança receba essa informação, tá certo? Então você vai levar através de alguma coisa. Essa coisa é uma linha de transmissão, né? Ou, equivalentemente, um guia de onda, né? Guia de onda vai ser tratado no capítulo 10, no próximo capítulo, certo? Você quer levar através desse sistema. É claro que à medida que a frequência aumenta, né? Nós temos aquele fenômeno de profundidade de penetração, à medida que a frequência aumenta, cada vez menos ocupação, né? Você tem da corrente elétrica na área do condutor. Quanto maior a frequência, maior você tem maiores perdas, né? De condução. Se você manda a informação via um fio, certo? Simples fio, você vai ter muita perda. Então, o que você faz? Você manda através de uma região entre condutores, aplica uma diferença potencial entre condutores, que é a seção transversal, né? E você tem um meio de preenchimento de elétrico, por exemplo, né? Então, o campo fica entre os condutores e você propaga dentro desse sistema, mas isso aqui é contido, né? Então, estruturas desse tipo existem, como, por exemplo, essas mostradas aí, né? Uma estrutura de cabos paralelos, você tem dois fios, né? Mas a energia predominantemente está entre os fios, certo? É claro que flui corrente, né? Mas a potência, a energia eletromagnética está entre os condutores. Ela não é conduzida pelo condutor, certo? A potência está distribuída entre os condutores nos campos, né? Um cabo coaxial, por exemplo, né, que a gente vê no laboratório, um cabo BNC que a gente vê, né, tem um condutor central, um meio de preenchimento, uma malha de terra externa, ou essas estruturas chamadas linhas de fita ou microfita, né? Você tem um plano de terra, um condutor e o campo fica distribuído aqui. Esse dielétrico aqui tem uma alta permissividade, então o campo ele fica nessa região, né, mais ou menos, tá certo? Se propagando nessa região, né? Então, essa estrutura aqui admite um módulo TEM, essa aqui, né? Ele vai ver o que quer dizer, e essa aqui também. Essa rigorosamente não, né? Um modo chamado modo transverso eletromagnético. Então, essas estruturas admitem o que eles chamam de modo TEM, né? Transverso eletromagnético. O que quer dizer isso, né? O modo TM é aquele em que os campos tanto OH, né? Eles estão no plano transversal, né?
são campos transversais. Tá? Então a onda se propaga no sentido Z, com o campo E e H no plano transversal. Então esse tipo de modo é chamado modo transverso eletromagnético. A gente vai ver que existem outros modos no capítulo 10 que não são exatamente desse tipo, né? E você pode ter campo longitudinal também. Certo? Maneira de transmissão dessas que a gente mostrou aqui, ou dessa, né? Ou essa aqui, elas admitem o modo TM. Né? Essa aqui, o modo é muito próximo do TM, mas não é rigorosamente o TM. Certo? Rigorosamente esse tipo de linha. Quando você tem situações em que você tem mais de um dielétrico envolvido, certo? Então você não consegue mandar um modo transverso sem ser um modo TM. Por exemplo, se eu estivesse aqui nessa situação, né? Dois dielétricos aqui no meio de preenchimento gado parcial, eu já não tinha mais o modo TM. Tá? Toda vez que você tem mais de um dielétrico, você não tem o modo TM. A gente vai entender isso à medida que a gente for fazendo a formulação. Então, a nossa hipótese é que nós temos estruturas desse tipo que admitem esse tipo de módulo, tá? TM. Vamos admitir que os condutores são perfeitos, não há perdas. A gente começa com uma situação sem perdas. Tanto nos condutores quanto no meio de preenchimento, ou seja, perdas dielétricas ou magnéticas ausentes. Né? Depois vai introduzir essa parte. E vamos admitir que a estrutura tem simetria de translação, ou seja, ela é infinitamente longa. Né? Não precisa ser, tá? E vai ter soluções que, baseadas nessa hipótese, que servem para, mesmo para a estrutura não seja longa. Né? Vai ter uma boa medida aí da representação dos campos. Certo? Então a gente vai ter a simetria de translação. Né? Ora, então a pergunta é essa, né? Aqui está uma estrutura geral com dois condutores, com meio de preenchimento, permissividade μ, né? E vamos admitir que os campos tenham esse tipo de comportamento, né? Sejam campos transversais. Né? Nós não sabemos de princípio qual é a dependência correspondente a XY dos campos, mas como a estrutura é infinitamente longa na direção Z, nós temos propagação na direção Z. Quando tem propagação na direção Z, quer dizer que a dependência Z já é conhecida, é do tipo exponencial complexa, porque a exponencial complexa representa uma onda viajante. Né? Esse tipo de onda aqui, menos J beta Z, quer dizer propagação no sentido mais Z. Né? Então os campos têm esse comportamento e a gente não sabe ainda quem é essa constante aqui, beta, né? Vamos chamá-la de, em geral, essa constante tem o nome de constante de propagação. Né? Certo? Quando o meio não tem perdas, essa constante de propagação chama-se a constante de fase. Né? Porque quando há perdas, esse beta vira um número complexo, daí chama-se constante de propagação. Mas quando não tem perdas, ela é um número real, ela é simplesmente a constante de fase. Por quê? Porque isso aqui é uma função trigonométrica, né? E beta dá o número de radianos por metro, né? Dá a fase. Né? A fase total, essa beta Z, é o número de radianos que a onda avança, né? Para um determinado comprimento. Tá? É a fase que... Né? Bom, então o que nós temos aí para ver como é que se comportam os campos? Né? Você tem aí... lembrando, né? Só lembrando aqui, certo? Quando a gente vai fazer essa formulação, que o campo elétrico, né? Ele tem uma componente transversal que só depende das coordenadas transversais e uma dependência em Z dessa forma, né? Então, quando você vai usar, por exemplo, as equações de Maxwell, né? Rotacional de E, uma das equações é a rotacional de L de Faraday, né? Regime fasorial, dá menos J ômega mi H. Você tem o H também, é HT, né? Eu vou tirar a dependência em X, certo?
Está implícito aqui, né? J beta Z. Ora, o nabla tem uma componente transversal, que é derivada com relação às coordenadas transversais, né? Eu vou deixar ela implícita assim, porque se for em cilíndricas, por exemplo, isso aqui tem um comportamento. Se for em cartesiano, tem outro, né? Mas a dependência Z nós sabemos que é mais AZ, né? DDZ, tá? Por que a gente quebra assim? Porque os campos transversais só dependem das coordenadas transversais. Então, quem atua sobre isso aqui é só esse nabla T aqui, tá? Quando a gente joga essa expressão, por exemplo, nessa equação, né, você vai ter, então, nabla T mais AZ DDZ, né, aplicado a ET exponencial vetorial, né, no caso aqui, igual a HT exponencial, né? Então você tem nabla T atuando sobre ET, né? Mas nabla T não atua sobre essa função. Então vai dar exponencial de menos J beta Z, rotacional transverso, né? De ET, primeira fator, daí vai ter essa função aqui, AZ. Ora, DDZ não atua sobre ET, só atua sobre a exponencial. Então vai ser mais AZ vetorial ET, que é derivada dessa função que dá menos J beta vezes ela mesmo, né? Oi. Está faltando. Eu esqueci, certo? Menos J omega mi, né? Certo? Bom, então todo mundo tem o mesmo fator, né? J beta Z, certo? Ora, isso aqui está em que direção, né? Isso aqui está no plano XY. Isso aqui também. Então o resultado disso aqui está na direção Z, né? Certo? No lado direito só tem um vetor transversal. Então isso aqui tem que ser zero, tá certo? Isso aqui está na direção Z. Para igualar membro a membro, você vai ter a primeira equação. Rotacional transverso, via transversal, né? Igual a zero, né? E a segunda é que menos J que cancela, tá certo? Fica beta sobre omega. Você tem um resultado. Dado E, você tem H transverso é igual a beta sobre omega mi AZ vetorial ET. Se resolvido para ET, eu tenho HT, tá certo? Já a gente vai ver o que isso aqui dá, tá certo? Não sabe quem é beta ainda, né? Por enquanto. Então, problemas desse tipo, como o problema de Guédionne, ele não sabe quem é a constante de fase. Ela é determinada resolvendo o problema, certo? Em Guédionne, ele resolve condições de contorno, né? Aqui a gente vai ver que vai resolver também o problema de valor de fronteira, mas o problema é mais simples, certo? Com essa solução, a gente obtém o beta. Sabendo o beta, a gente vai saber. Isso aqui dá uma impedância, né? Isso aqui sobre... Esse ômega bi sobre beta é uma impedância, tá certo? Se fosse no espaço livre ou no meio material aberto, seria impedância de onda, né? Aqui nós não sabemos ainda que tipo de impedância é, porque nós não sabemos quem é esse beta. Certo? Bom, então essa é uma equação que a gente obtém, certo? Laplaciano transverso de ET igual a zero. Uma outra equação a gente pode obter usando o divergente, né? Divergente de E é igual a zero, porque não existe densidade de carga no meio de existência do campo elétrico, né?
Dividido de D não, dividido de epsilon é, dividido de D, certo? Mas epsilon é constante, eu posso tirar ele daqui, né? Isso aqui vai dar divergente de E, que vai dar Laplaciano transverso mais AZ, DDZ, produto escalar, né? Com E transverso exponencial, igual a zero, né? Certo? Ora, DDZ, bom, AZ escalar é transverso dá zero, se for escalar aqui, dá zero, certo? Tema que não existe. Daí fica exponencial complexa, Laplaciano transverso, produto escalar com ET. Então, em resumo, temos essa equação aqui, rotacional de E igual a zero, divergente de E igual a zero. Isso quer dizer o quê, né? Rotacional transverso de E igual a zero, divergente transverso de E, transverso, né? Igual a zero, né? Ora, essa equação aqui, para a função de duas variáveis, quer dizer que é obtido o gradiente de uma função escalar, que é rotacional, né? Essa função é uma função de duas variáveis, é um potencial, né, equivalente ao problema de duas dimensões. Então, é menos gradiente transverso de uma função escalar, que é um potencial escalar, só que no plano, tá? Distribuição bidimensional de potencial, né? Certo? Então, essa função aqui é uma função de duas variáveis. E quando eu jogo isso aqui nessa segunda equação, eu obtenho o quê? Divergente do gradiente da zero, ou seja, Laplaciano transverso de φ igual a zero. Certo? Ou seja, para obter o campo elétrico, o que a gente faz? Resolve um problema de eletrostática, né, no plano XY. Aplica a condição de contorno nos condutores, assume uma diferença de potencial entre condutores, determina a distribuição de potencial no plano. Uma vez obtida a função potencial, a gente obtém o campo elétrico e do campo elétrico a gente obtém o campo magnético. Tá? Então esse é o método formal de obtenção de campo, certo? Finalizado aqui, né? Resolve essa equação aqui, Laplaciano igual a zero, né? Obtém o campo elétrico, também já fiz isso antes. E o campo elétrico determina H, mas ainda precisamos saber quem é beta, tá? Exatamente, né? Lembrando, né, que o campo transversal ele é irrotacional, apesar de ser campo variante no tempo, mas no modo TM o campo transversal é irrotacional. Por quê? Porque ele é o gradiente de um escalar, né? Então, ou seja, ele tem circulação nula, né? Propriedades já familiares da limites. Vamos determinar a constante de fase agora. Vamos lembrar que no regime fasorial os campos obedecem à equação de Helmholtz, né? Certo? Aí tá vendo? Tem esse probleminha aqui agora. É isso que eu estou fazendo, né? Né? Ele fica saindo aqui. Ih, rapaz. Deixa eu mexer o mouse. Eu não posso. Que isso? Peraí, só um minutinho. Nunca vi isso na minha vida. O mouse, não posso mexer com o mouse aqui agora. Isso aqui. É isso aqui que estava aqui em cima. Pronto, vamos lá. Pronto, tá certo.
fazer isso aqui. Quem é beta, né? Você pergunta. Lembrando que no regime fasorial, né, para campos harmônicos, os campos obedecem a equação de Helmholtz. Qual é a equação de Helmholtz? Laplaciano de qualquer campo, né, E ou H, por exemplo, mais K2E igual a zero, né? Quem é K? Olha, K é o número de onda no meio, certo? De existência do campo elétrico. K2 é ômega 2 mi epsilon, né? Pode ser escrito, por exemplo, como sendo índice de refração ao quadrado, K0 ao quadrado. Quem é K0 ao quadrado? É o número de onda no vácuo. É ômega 2 mi 0 epsilon 0. Né? Bom, eu posso fazer de várias formas, né? Posso escrever isso aqui como a permissibilidade relativa, né? Isso aqui é K0 ao quadrado, desculpa, K0 ao quadrado, né? A permissibilidade relativa é simplesmente a razão mi epsilon sobre mi 0 epsilon 0, né? Então, isso aqui é algo que depende da frequência, né? E das propriedades do meio de existência do campo, do meio de passagem do campo. Vamos agora quebrar isso aqui na componente transversal e na derivada longitudinal, ou seja, nabla 2 é o que? É uma parte que é transversal, nabla t ao quadrado, mais d2 dd2. Tá? Vamos jogar aqui nessa equação, E igual a ET. Então, isso aqui vai ser nabla t ao quadrado mais d2 dz2 aplicado a E transversal exponencial mais K2 da transversal exponencial igual a zero. Quando eu faço essa aplicação no nabla t, ele só atua sobre ET, então fica uma exponencial aqui, exponencial do menos j beta z, nabla t ao quadrado, ET, mais, bom, a derivada segunda desse termo, que é a derivada da exponencial complexa, da menos beta ao quadrado, fica menos beta 2. Isso aqui é tudo vezes exponencial, tá? Vezes ET. Mais K2 vezes ET. Né? Igual a zero. Essa exponencial complexa sai. E fica, então, uma equação nova, né? Nabla t ao quadrado. Mais K2 menos beta. Assim. Aplicado a ET, né? K2 menos beta 2 é T igual a zero. Né? Então, cada número de onda no meio, certo? Beta é algo a ser determinado. Bom, vamos agora jogar a propriedade de ET, que é menos Laplaciano transverso, menos gradiente transverso de φ, né? Vou jogar aqui, tá certo? E eu vou comutar o gradiente com o Laplaciano aqui, tá certo? Então vai ficar assim, né? Vai ficar o menos, que eu vou tirar o menos e passar para cá. Vai ficar então gradiente, né? De Laplaciano de φ. Eu troquei, tá certo? Eu posso comentar sem problema. Mais K2 menos beta 2 gradiente de φ igual a zero, né? Tá? Ora, isso aqui é quanto? Equação Laplace, isso aqui dá zero.
E aqui você tem gradiente de φ, que é o campo elétrico. Então fica 0, fica K2 menos beta 2, menos o campo elétrico, vou botar mais, tá certo? É T igual a 0. Ora, para resolver essa equação, para ET não nulo, né? Qual a única possibilidade? Beta igual a mais ou menos K. Né? Certo? Que é o número de onda no meio. Ou seja, a constante de fase em magnitude, né? Ela é o número de onda. Né? Uma solução é a onda propagando no sentido mais Z, que é quando você tem beta igual a K, e uma onda se propagando no sentido oposto, menos Z, beta igual a menos K. Então, uma onda TM é muito parecida com uma onda plana no meio aberto. Né? A única diferença é que ela tem a mesma constante de propagação de fase de uma onda plana. Tá? A única restrição é que o campo tem uma distribuição não uniforme e transversal. Tá? Essa é a conclusão. Né? Então, observe, resolvendo a questão, então, sabendo que para a modo TM, a constante de fase é a mesma de onda plana no espaço aberto, vou botar aqui beta igual a K para a outra, para mais Z. Né? Então, nós podemos agora voltar à questão, bom, resolvido o campo elétrico, o campo magnético, é beta sobre ômega mi, né? O HT, certo? Vai dar exatamente o que daria no espaço aberto. O que vai dar isso aqui? Se beta é a mesma coisa de uma onda no meio, beta sobre ômega mi deve dar 1 sobre a impedância de onda tradicional. Né? Isso aqui vai dar K sobre ômega mi. Vou fazer aqui a continha, tá certo? Que é igual a ômega raiz de mi epsilon sobre ômega mi, que dá 1 sobre raiz de mi sobre epsilon. Ou seja, 1 sobre a impedância de onda da onda plana correspondente. Então, o campo magnético tem aquela forma canônica, né? H transverso anormal. Aqui é o sentido de propagação, é o AZ, tá certo? AZ vetorial é T sobre impedância. Forma canônica. Né? Então, tudo que ele precisa é saber quem é o E transversal, porque o H segue a regra da onda canônica, certo? Da forma canônica. Então, aqui está o resumo. Que tem aí, resolve a equação de Laplace no plano transversal, obtém a função potencial, obtém o campo elétrico, do gradiente, e obter o campo magnético da forma canônica. Impedância, inversa impedância vezes o produto vetorial do U, né? Esse aqui é o U, é o U que nós temos, tá certo? Esse AZ aqui é o U, vetorial é T. Né? Ok? Muito bem. Vou fazer um exemplo aqui de cálculo efetivo. Tá? Considere um cabo coaxial, né? Quais são as propriedades do cabo? Bom, o cabo coaxial, aqui tem um pedacinho dele. Agora você tem aí... O que a gente faz? A gente aplica uma diferença de potencial, que a gente quer saber quais são os campos, né, que se propagam, dada uma diferença de potencial num plano transversal qualquer. Suponha que num plano de referência, Z igual a 0, por exemplo, né? Potencial em E igual a vale B 0, em E igual a B vale 0. Nós já resolvemos esse problema, né? É a distribuição de potencial, né? Na região cilíndrica, entre dois meios. Né? Potencial dá essa função aqui, que nós já sabemos. Né? Basta checar, né? R igual a B dá 0, log de 1, né? R igual a log cancela da B 0. Essa é a solução. Né? Campo elétrico dá gradiente, que é derivado em relação a R, né? Menos derivado em relação a R. Da derivada da função logarítmica da função inversa. Então, o campo elétrico vai dar. O campo transverso está aqui, ó. Esse campo aqui. Tá?
Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu tenho a ferramenta. Peraí. Ainda. Eu quero mexer no tamanho disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu consigo fazer uma rotação aqui. Cadê, rapaz? Annotate. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu não consigo, assim, sem mexer assim. Eu vou ter que mexer nela, vou ter que fazer isso, peraí. Eu não queria fazer isso não. Ó, tá vendo? Eu não tô querendo fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha aqui, tá vendo? Vai descoisar tudo, mas eu tenho que fazer isso, para poder fazer esse comentário aqui. Vou escrever aqui, peraí. Né? Estou fazendo isso. Ah, tá, é isso aqui. Bom. Esse aqui, rapaz. Pronto. Pronto. Ele desconjunturou Bom, deixa eu queria fazer. Então, observe, essa parte aqui, né? Essa parte aqui é o campo transverso, né? É T, né? E tem um exponencial complexo, né? É a dependência com as correntes transversais. E o H é simplesmente AZ vetorial AR, né? Esse aqui é o terceiro versor, com o primeiro dá o segundo, que dá o Aφ, né? Que dá esse versor aqui. 1 sobre impedância, campo transversal, mesma expressão. Bom, e aí tem as propriedades, nós temos aí os campos, certo? Bom, vamos olhar algumas grandezas representativas dessa linha de transmissão, em termos de, ainda a gente pode, quando se fala em linha de transmissão, a gente se fala em tensão corrente ainda, né? Só que elas são ondas, certo? Porque como o campo varia longitudinalmente, né? A tensão num plano é uma, mas ela varia, o nível de potencial varia na direção, né? Varia junto, certo? Ora, então, como o campo varia exponencialmente, né? Com essa dependência Z, que é a oscilatória, né? Exponencial do número de beta Z, quer dizer que a tensão também varia, né? A tensão. No plano de referência Z igual a 0 a V0, em Z diferente de 0 vai dar a exponencial de menos delta beta Z. A corrente que flui tem a ver com o campo, né? De onde vem a corrente? Bom, a corrente é a circulação de H, certo? Observe, né? Nós temos a lei de Ampère válida. Eu não mexi aqui, não mencionei, mas vou falar aqui um pouquinho, certo? Vamos lá, rotacional de H. Rotacional de H. No meio de preenchimento, né? É J, mas não tem corrente, tá certo? Não tem corrente no volume onde existe o campo, né? Lembre-se, o campo ele não existe dentro do condutor, ele só existe no meio dielétrico, no meio de preenchimento, porque isso aqui são condutores perfeitos, não há campos dentro. Porque a profundidade de penetração é zero, né? A profundidade de penetração tem a ver com condutividade. Se a condutividade é infinita,
né? Ó, lembrando, profundidade de penetração, derivada na aula anterior, né? 1 sobre raiz de π, isso aqui é uma forma muito importante, da frequência μ0 sigma, né? Sigma infinito, profundidade de penetração do campo é zero. O campo não entra no condutor, então ele está todo no meio de preenchimento. Então, rotacional de H é igual a J, mas só que J é zero, certo? Não tem corrente no meio de preenchimento. E tem mais um termo aqui que é o dt, que é J ômega epsilon E, certo? Ora, então, se eu quebrar aqui com nabla T mais AZ ddz, né? HT exponencial igual a J ômega epsilon é T exponencial, né? Certo? Isso aqui é vetorial, certo? Vetorial, né? Ora, esse produto vetorial aqui, AZ vetorial HT, é AZ vetorial AX dá Y, AZ vetorial Y dá AX. Então, esse produto vetorial está no plano transversal, tá certo? Né? Esse segundo produto. E esse outro aqui está na direção Z, né? Certo? Então, só observando aqui, né? AZ vetorial HT ddz da menos J beta. Isso aqui dá a equação, esse produto vetorial aqui dá a equação que relaciona H com E, certo? Só vou escrever aqui para a gente. JB AZ vetorial HT igual a isso aqui está J ômega epsilon T, e a outra da rotacional de HT dá zero, né? Certo? Igual a zero, né? Então, olha, se há alguma corrente que flui na superfície, certo? Na superfície do condutor, né? Se há uma corrente que flui, certo? Essa corrente está distribuída na superfície, né? Então, o campo H se comporta como um campo estático tradicional, ou seja, a circulação de H vai dar essa corrente envolvida, certo? Aqui a circulação de H dá zero porque eu desprezei a corrente de superfície aqui, certo? Desse termo aqui, né? Aqui daria zero a circulação de H, mas ela não vai dar zero, ela vai dar a corrente envolvida aqui, né? Porque ele teria que fazer essa integração para pegar a corrente de superfície, que não pegou. Ou seja, a corrente no plano de referência I0, né, é obtida da lei de Ampère tradicional, né? Circulação do H transverso dl. Tá? Porque o H transverso ele também se comporta como um campo magnetostático, né? Então, se você pega aqui um caminho qualquer fechado e calcula, apesar de ser rotacional da zero, mas no limite que você leva em conta a corrente de superfície, né? A área esquerda, então seria a circulação nesse caminho C aqui, vai dar a corrente que flui para cá, na realidade, né? Corrente que flui nesse sentido. Então, flui a corrente total e zero distribuída na superfície, essa corrente é dada por isso. E a onda de corrente também segue, né, a onda de tensão. I igual a I0 exponencial de menos J beta Z. Observe que, como eu sei a expressão para H, eu calculo a corrente também, né, em cada plano de referência, né. Então, nós temos aí a tensão e a corrente se comportam como ondas, né? Estou botando aqui, V igual a V0 exponencial. A tensão de potencial entre condutores e a corrente que flui em um dos condutores é dado por I0 exponencial de menos J beta Z. Pelo outro condutor flui uma corrente no sentido inverso, né?
Outras propriedades, né? Você pode obter a capacitância, porque esses parâmetros fornecem informações sobre o comportamento da linha de transmissão, né? Capacitância por unidade de comprimento, certo? Pega um dos condutores, digamos, o que está positivamente carregado, digamos que a vezes positivo, certo? Então, ora, para calcular, o que eu preciso fazer a capacitância? Né? Preciso calcular a carga nesse condutor positivo e dividir pela diferença potencial entre esse condutor e o outro condutor, que é V0, né? No plano de referência, certo? Então, a densidade de carga superficial é a componente normal de D para fora do condutor, né? Para fora está aqui, ó, a normal, certo? Né? Esse é o condutor positivo, esse aqui é um caminho C+, tá certo? Então, a carga nesse comprimento ΔZ, a área, né, ΔZ, dl é um elementozinho de comprimento aqui, tá certo? Por exemplo, né, para dl, a areazinha é essa área aqui, ó, para um dado dl, certo? Um dado dl aqui, né? Então, a carga total nessa areazinha de comprimento ΔZ do condutor é ΔZ, dl, que é o elemento de área, integrado com D normal, né? E botando no campo elétrico vai ficar epsilon E, né? Vezes a normal para o escalar, projeção na direção normal, ΔZ. Então você tem a capacitância, tá certo? A capacitância, essa é a carga nesse pedaço aqui, certo? Então, essa carga dividido por V0 é a capacitância C ΔZ, né? A capacitância por unidade de comprimento vezes o comprimento ΔZ, certo? Então, se você define uma capacitância por unidade, deixa eu escrever aqui fora. Então, veja, se a capacitância total no comprimento ΔZ se a carga total é ΔQ, né? Então, ΔQ sobre V0 é a capacitância desse trecho aqui, que seria a correspondente por unidade de comprimento, chamada de CL, vezes ΔZ. Então, a capacitância por unidade de comprimento é simplesmente a carga por unidade de comprimento, ΔQ é ΔZ, 1 sobre V0, né? Então, vamos ver aqui o que isso dá, certo? Então, ΔQ, ΔZ dá essa integral aqui, ó, que dá epsilon vezes isso. Então, a CL vai dar 1 sobre V0, circulação dessa quantidade aqui, né? Integral de linha fechada da projeção normal de E, dl vezes epsilon, né? É assim que a gente calcularia, tá certo? Essa é uma fórmula, né, para calcular a capacitância por unidade de comprimento, né? Olha, a capacitância por unidade de comprimento, a gente pode calcular assim, mas pode calcular do jeito que a gente calcula lá em eletrostática. Você pega, se for um cabo coaxial, né, pega lá o cabo, tá, calcula a capacitância como a gente fazia antes, né? Vai dando o mesmo resultado, né? Mas esse é o método formal de calcular, dado o campo transversal, que pode ter outras geometrias mais complicadas, né? Dessa forma mais geral. Alternativamente, em termos de energia, né? Opa! Deixa eu limpar aqui. A energia elétrica, né, num comprimento ΔZ, o volume, né, a quantidade o volume vai ter uma componente que é ΔZ, né? Integral é 1/4, né? 1/4. Daí a densidade de energia é D escalar E, né? No caso, epsilon
desde que ela é sobre 4, no caso, né? Já está o 4 aqui, né? Então você vai ter epsilon sobre 4, no caso. Aqui vai dar epsilon módulo de ET ao quadrado, né? Bom, isso aqui é integrado na área transversal. Então, uma integral é na direção z, só um comprimento delta z, e você fica aqui com uma integral, certo? De epsilon, integral de superfície, elemento de área, epsilon módulo de ET ao quadrado. Essa é a energia, né? É um quarto, né? É isso? Então, vou mostrar aqui a área de transmissão para a gente poder... Aqui estão os condutores. E aqui está o meio de preenchimento, digamos assim. Certo? Digamos que o campo, depois dessa borda aqui, não tem mais campo, né? Então, aqui é o d sigma, certo? D sigma. Então, você vai ter essa integral externamente aos condutores, na região plástica, digamos assim, né? Na área transversal, certo? Isso aqui é a área, região entre condutores, esse sigma aqui, certo? Ora, nós sabemos também que isso aqui é a energia da 1/4 de CV2, né? Energia média. A capacitância CL delta Z, capacitância, né? V ao quadrado, certo? Pega o plano de referência Z igual a zero e calcula aí, certo? Então a gente pode calcular alternativamente a capacitância. Sabendo a energia, você determina a capacitância. Como é que vai, o que vai acontecer aqui? Né? Delta Z cancela, o 4 cancela, fica CL igual a... vai ficar epsilon sai daqui, tá certo? Sobre módulo de V0 ao quadrado, integral de superfície, módulo de A2, né? Certo? Observe que o V0 é proporcional ao campo elétrico. E V0 são proporcionais, tá? Então isso não depende do campo. Vai ter fatores geométricos que vão aparecer aqui, vão cancelar, certo? Vou calcular dessa forma, né? Esse é proporcional ao V0, vai dar um V0 ao quadrado cancela e fica um fator geométrico, você tem a capacitância, né? A gente usa o mesmo princípio para calcular a indutância por unidade de comprimento, né? É mais fácil usando o conceito de energia, né? Unidade de comprimento. Calcula a energia magnética armazenada, da mesma forma, né? Energia magnética é ΔWm, é 1/4, né? Comprimento delta Z sobre 4, integral no plano transversal externo aos condutores. A densidade é BH, né? Isso aqui vai dar D sigma μH2. E também a energia magnética é 1/4, né? De L2, né? 1/4 da indutância num pedaço delta Z é indutância por comprimento vezes delta Z módulo, né? Isso aqui é sempre módulo, né? Porque esse número pode ser complexo, 0 ao quadrado. Eu botei 0 módulo. Então, igualando essas duas equações, você tem a indutância por unidade de comprimento também, né? LL vai dar μ sobre 0 ao quadrado integral na área, né, de H transverso ao quadrado. Mais uma vez, né, H transverso é proporcional à tensão, que é proporcional à corrente, né? Então isso aqui vai ser independentemente da intensidade do campo, né, da amplitude de campo, né? Então, olha, a gente tem capacitância por unidade de comprimento, tem duas formas de calcular. Indutância teria duas formas, mas só mostrei uma, né? A outra forma é muito complicada, envolve o conceito de fluxo enlaçado e nunca uso esse conceito. É muito complexo, tá? As formas de determinar usando energia, né? Então a gente sabe, indutância por unidade de comprimento, capacitância. Daí tem uma nova grandeza que é importante, para você poder determinar as propriedades de guiamento de uma linha de transmissão, que é a impedância característica, né?
Essa característica não é impedância de onda, certo? É a relação de tensão e corrente ao longo da linha. E essa relação se mantém constante em qualquer plano de referência. Por quê? V é exponencial, V0 exponencial de menos J beta Z, e é I0 exponencial de menos J beta Z, a dependência cancela, fica um parâmetro constante, né? Se a gente usar essas expressões que a gente acabou de derivar em termos da energia, né, vamos ver o que acontece aqui. A gente vai ver que obtém diretamente a impedância característica. Se eu faço a razão entre L e C, que a gente acabou de obter, certo? Vamos lembrar quem são eles, né? L está aqui, ó, μ sobre 0 ao quadrado integral de HT2. C, epsilon sobre 0 ao quadrado integral de E2, né? Então fica aqui essa razão, certo? Ora, isto aqui, em módulo, é isso sobre impedância de onda ao quadrado, certo? Né? Forma canônica, né? HT, módulo, é ET sobre Z. Então, essas integrais cancelam, fica só 1 sobre Z2, né? Você fica aqui, tensão sobre corrente ao quadrado da impedância característica, μ sobre epsilon, né? 1 sobre Z2, tá? Ora, mas quem é Z2? Isso aqui é μ sobre epsilon. Isso aqui cancela com isto. Ou seja, essa característica é L sobre C, ou seja, ZC é igual a raiz. Como é um número real, né? Nós sabemos que isso aqui é um número real, tá? Vai dar L sobre C. Né? Podia dar mais ou menos, né? Mas é um número positivo real, né? L sobre C. Então, sabendo a indutância por ano de comprimento e a capacitância por ano de comprimento, você sabe um parâmetro importantíssimo, que é a impedância característica de uma linha de transmissão. E daí você sabe, bom, eu quero fazer uma linha de 50 ohms, tá certo? Para casar com uma antena, né, que tem impedância de radiação de 50 ohms. Você tem que fazer a sua geometria, a gente vai ver. Isso depende da geometria, né? Fazer tal que dê 50 ohms. Isso é importante saber as expressões. Tá? Outras curiosidades a respeito da onda TM, né? Ora, se a impedância de onda é igual a impedância de onda do campo, é a mesma impedância de onda do campo no espaço aberto, na onda plana, tá? Será que a velocidade de fase é a mesma de uma onda que se propaga no espaço aberto? Né? Isso é uma boa pergunta, né? Ora, se beta é igual a K, né? E nós sabemos que K é igual a ômega sobre velocidade da luz no meio, né? E se isso aqui é igual a beta, quer dizer que a velocidade da luz na linha de transmissão também é V dada por isso aqui, ó, sobre a raiz de epsilon. Agora, sabendo as propriedades da linha de transmissão da impedância característica, a gente pode ver uma expressão para essa velocidade em termos dos parâmetros elétricos, que é a indutância e capacitância do comprimento. Vamos ver aqui o que acontece, tá certo? A corrente que flui é 1 sobre a impedância de onda, circulação de H transverso. Isso aqui é H transverso, tá? Né? Propriedade do produto misto aqui, dl.azx et, eu posso fazer uma permutação cíclica aqui, fica et.dl vetorial az, né? Ora, e dl vetorial az o dl é tangente, né? dl faz isso, az, deixa eu fazer aqui. Aqui está, isso aqui vamos botar em cima do contorno que fica mais fácil. Aqui está o DL, aqui está a direção Z, está calculando nesse sentido aqui, tá certo? Nesse sentido aqui, né? Então você tem aqui o DL vetor, né? Vetorial AZ, DL
vetorial AZ dá um vetor que é ortogonal a ambos, dá esse vetor normal aqui ao percurso, da esse N aqui, né? Então, DL vetorial AZ dá esse vetor aqui, normal ao caminho, tá certo? Então, é isso que acontece, né? Então, isso aqui vai dar magnitude DL, direção normal ao caminho, né? E aí fica fácil de ver o que isso vai dar, né? Integral de linha de E normal, certo? Ora, nós sabemos que isso aqui, se for calcular, certo? Se for ver a expressão anterior, isso aqui é o D normal sobre epsilon, né? Aparece sobre epsilon aqui. D normal sobre epsilon. Integral de D normal dl é a carga por unidade de comprimento, né? Porque se você integrasse na direção Z, seria a carga naquele comprimento Z. Então, isso aqui dá só a carga por unidade de comprimento. Então, isso vai dar 1 sobre epsilon Z, delta Q, delta Z, né? Então, guarda esse resultado. Está aqui, né? Ora, isso aqui, por sua vez, é capacitância, né, por unidade de comprimento vezes V0, né? Essa quantidade aqui, certo? Tem a ver com a tensão, né? Certo? Então, aparece aqui, ó, I0 e V0, a razão V sobre I da impedância característica. Do outro lado vai epsilon, vem para cá, né? Z vai para lá e CL vai para baixo, certo? Para cá, fica epsilon Z sobre CL. Z é raiz de mi epsilon, né? Aliás, desculpe, epsilon raiz de mi sobre epsilon, que é epsilon Z, vai dar raiz de mi epsilon sobre CL, né? Certo? ZC, nós sabemos o que é que a gente acabou de calcular, é raiz, né, de L sobre C, certo? Só lembrando, a gente acabou de calcular ZC aí, raiz de L sobre C. Então, se eu coloco aqui, você tem mi epsilon, está aqui, C vezes raiz de mi sobre epsilon. Então, a gente mostra que mi epsilon é igual a LC. Ora, como isso aqui é inverso da velocidade, quer dizer que a velocidade também pode ser escrita como 1 sobre raiz de LC. Então, usando parâmetros elétricos, eu determino a velocidade de propagação na linha de transmissão. Mesmo sem saber quem é mi e quem é epsilon do meio. Eu medindo no laboratório a indutância de uma linha, certo? E a capacitância, eu determino a velocidade de propagação. Né? Por exemplo, né, se eu sei que o meio é não magnético, eu determino a permissividade do meio de preenchimento. Né? Por exemplo, usando essa fórmula aqui. Ó. Se eu meço em laboratório coisas elétricas, que são essas coisas aqui, eu determino o epsilon da linha de transmissão. Posso medir a permissividade. Né? É uma forma de medir a permissividade. Certo? Bom, potência numa linha de transmissão, né? A gente usa o vetor de Poynting, só tem campos transversais. Essa é a fórmula. Usando a forma canônica, H é E sobre Z, então isso vira modo de E ao quadrado sobre 2Z, tranquilo, né? Basta calcular essa integral aqui, ó. Certo? Você tem a potência, né? Bom, eu não vou fazer detalhadamente cada passo a passo aqui, eu peço que vocês façam isso, certo? Linha de transmissão sem perdas, né? Beta igual a K, né? Energia, toda vez que um meio não tem perdas, quer dizer que a energia média elétrica é igual à energia média magnética. Porque se não fosse, teria um desbalanceamento, teria potência reativa fluindo no meio, tá certo? Não é o caso, né? Então, sempre você tem energia elétrica igual à magnética. Posso calcular a energia total usando um dos campos, certo? E pode-se mostrar facilmente que a potência que flui é a velocidade de fase
energia por unidade de comprimento. Certo? Esse é um resultado que se obtém. Né? E pode-se mostrar, usando essas energias, certo? E expressando as energias em termos de tensão e corrente, que a potência que flui tem uma fórmula simples que esperada, né? A potência que flui numa linha, como V igual a Z característico vezes I, né? E não existe nada que diga que a fórmula P igual a VI é falsa, né? Ela continua sendo verdadeira, porque é advinda dessa teoria aqui. Então, a potência que flui é 1 meio de Z2, ou V2 sub C, GC. Tá? Esse é o resultado que se obtém. Certo? Bom, então ele tem todas essas propriedades de linha de transmissão aí, né? Que ele derivou. Tá? Como obter os parâmetros. Né? Vamos fazer um exemplo para o cabo coaxial. Qual é as características do cabo coaxial? Bom, eu preciso saber quem é a indutância por unidade de comprimento, quem é a capacitância por unidade de comprimento, e daí eu obtenho raiz de L sobre C, vai ser a impedância característica. Olha, eu posso usar essas fórmulas, tá certo? Né? Vocês podem fazer isso. Né? Pega o campo lá e calcula essa integral. Né? O campo tem um logaritmo lá, tá certo? Mas isso aqui vai dar aquilo que a gente já calculou lá em eletrostática. Capacitância por unidade de comprimento vai dar 2πε sobre log de B sobre A. Né? E a indutância, como é que eu faço? Ora, indutância, vamos ver aqui. Isso aqui é a capacitância, né? Usa essa fórmula aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Não deixa mais, não é? Essa parada. O que a gente faz, né? LC igual a quem? Mi epsilon, né? Certo? Então a indutância é Mi epsilon sobre CL. Isso aqui é o quê? Velocidade inverso ao quadrado da velocidade de fase, isso aqui, né? Que dá isso aqui. Ora, então LL vai dar a expressão Mi epsilon sobre a capacitância que deu 2πε pelo logaritmo de B sobre A. Né? Você tem aqui LL igual a Mi log sobre 2π. Né? Aqui está a capacitância, CL, aqui está a indutância. Pelas características, raiz de L sobre C, ZC ao quadrado. Então, L sobre C vai dar Mi sobre epsilon. Log de B sobre A ao quadrado. Sobre 2π ao quadrado. Olha, Mi sobre epsilon, impedância Z2, né? No caso aqui, tá? Então, ZC é igual a impedância de onda, logaritmo sobre 2π, tá certo isso? Tá certo. Pronto, aí dá para saber como projetar uma linha de transmissão com uma determinada impedância, né? Basta calcular a razão, só depende da razão B sobre A. Pode ser qualquer tamanho, desde que B sobre A seja fixo. Várias linhas de transmissão de vários tamanhos diferentes têm a mesma impedância, desde que B sobre A seja constante. Tá? Muito bem. Vou falar agora sobre perdas de linha de transmissão. A gente vai mostrar, certo, como calcular, né, as perdas numa linha de transmissão usando conceitos que a gente fez anteriormente. Né? Você tem perdas no meio de condução, porque o condutor não é perfeito, ele tem a quantidade finita, e perdas de elétricas. Né? Essas são mais fáceis de saber, de calcular. Né?
A de condução tem um cálculo mais detalhado, tá certo? Mais complicado, né? O que a gente faz? A gente usa a solução. O método é esse. Não tem como resolver um problema exatamente, só pode numericamente. Você tem aqui, veja o problema como é complicado, certo? Aqui tem um condutor, né? Vamos botar condutores, um condutor externo aqui, que fica mais fácil, certo? Esse condutor aqui tem uma profundidade aqui, tem uma espessura, né? E aqui também é um condutor sólido, ou então um pedaço, ou talvez. Né? E aqui está o meio, vou botar permissibilidade xi, tá certo? Do meio, né? Então, observe, o que a gente fez aqui, no nosso caso até agora, a gente assumiu que esses condutores são perfeitos. Ou seja, o campo não penetra nesses condutores, nem no externo, nem no interno. Né? Então, você tem uma forma fácil de resolver. Você tem a equação Laplace, calcula E e H no meio de preenchimento, certo? Se os condutores não são perfeitos, e se fosse para resolver exatamente o problema, daí eu tenho que resolver o problema nessa região aqui também e nessa aqui também, em 3 regiões. Tem que calcular o campo nas 3 regiões, que se torna extremamente complicado, certo? Meios que têm condutividade, né? Tem um índice complexo no meio, tá certo? A gente teria que fazer um problema de valor de fronteira mais complicado. Se a perda for alta, aí fica praticamente impossível resolver. Na realidade, nem se a perda for baixa, você não resolve analiticamente, tem que resolver numericamente o problema, não tem como resolver. Tá? Não dá para resolver. O que a gente faz? A gente usa essa chamada teoria da perturbação. Assume os campos obtidos no regime sem perdas, né? Assume que as perdas são pequenas, então campos ideais, campos assumidos para meios sem perdas, condutores, né? Não está falando nem do dialético ainda, condutores. O dialético ele não tem perda, condutores sem perdas, condutores perfeitos, né? Quem sabe resolver, o método formal foi o que a gente acabou de derivar. Usa esses campos, usa o fato de o campo penetrado, né? Então veja, nós sabendo o campo HT, eu sei a corrente superficial em cada condutor, tá certo? Eu posso calcular, né? K igual a N vetorial H, não é isso? Num condutor qualquer, o K, a corrente de superfície, é N vetorial H transverso, tá? Olha, eu posso calcular, admitindo que o campo penetre uma profundidadezinha aqui, ΔS, que uso o conceito de resistência de folha para calcular o R2, resistência de folha, e para calcular a perda, né? Pega um pedacinho de condutor aqui, tá certo? E comprimento ΔZ. Usa a nossa teoria tradicional, tá certo? Você tem aqui um perímetro atravessado, digamos, chamado de L, né? Esse perímetro aqui todinho da L, tá? Então, a potência dissipada aqui, nesse condutor, de comprimento ΔZ, é a resistência de folha RS, que é conhecida 1 sobre sigma ΔS, né? É 1 meio de R e 2. 1 meio da resistência de folha, não a resistência de folha, né? Você tem que ver aqui como se fosse um perímetro, uma profundidadezinha atravessada aqui, tá certo? Você tem aí comprimento, né? Qual seria a ΔZ, comprimento, sobre a área. A área é o quê? Profundidade de penetração vezes o perímetro L, mais ou menos, tá certo? Só para dar uma ideia, né? Vezes sigma. Tá? Isso aqui é o quê? Um meio de... Isso aqui é a resistência, vezes I ao quadrado. E quem é I? I é calculado do campo magnético ideal, I0 ao quadrado. Pronto. Você tem a potência dissipada num comprimento ΔZ, ΔP igual a isso.
E 0 é circulação do campo transversal H, você calcula tranquilamente. Olha, quem é 1 sobre sigma, aqui você tem aqui, ó, delta P, delta Z, 1 meio, né, de 1 sobre sigma delta S é RS, resistência de folha, né? Então você tem a resistência de folha sobre comprimento. Esse L aqui é o perímetro, tá? Perímetro, né? Então você tem vezes 2, né? 0 ao quadrado. Então, isso é uma forma de calcular a potência dissipada, certo? É claro que a gente tem que fazer algumas manipulações, né? A gente tem um condutor, faz isso num condutor, certo? E faz isso no outro condutor e soma as potências dissipadas. Então você tem a potência total dissipada, que vai dar algo desse tipo aqui, ó. Né? Mais ou menos o que eu falei, tá certo? 1 meio de R no condutor positivo, digamos assim, tá certo? Delta Z. Isso aqui é o H, tá certo? H2, né? R2, né? Vai dar H2, tá certo? Integral de HDL, né? No condutor positivo, mais a potência na resistência de folha do outro condutor, tá certo? Que é essa aqui, caminho do quadrado de L. Esses L mais menos que a gente está falando aqui, certo? Que vai aparecer no final, né? São os perímetros dos condutores, certo? E essa RS são as resistências de folhas, né? Observe que se os condutores são distintos, cada um tem uma condutividade diferente, por exemplo, né? Tem sigma mais, sigma menos, profundidade de penetrações são diferentes. Se os condutores são idênticos, essas resistências de folhas são idênticas, né? Se você tem, por exemplo, a distribuição uniforme de corrente, né? As densidades de corrente são facilmente calculáveis, certo? E você tem uma forma que foi essa forma que eu derivei agora há pouco, né? Delta P é 1 meio de delta Z sobre o perímetro médio. Isso é para 2 condutores, tá? Eu fiz uma fórmula simples para um condutor, mas se você for calcular exatamente, vai dar esse 1 sobre L barra aqui, esse 1 sobre L barra é obtido dessa equação aqui, certo? Então... Okay, I found this on the web for what's the weather in Buckeyes. Check it out. I didn't ask you. Entendeu uma coisa aqui, tá? Eu não falei a palavra Hey Siri, não falei, não falei. Então, é assim que a gente calcula, tá certo? O caso geral é mais complicado, dessa formulação aqui, e o caso em que as coisas são mais simples, né? Condutores idênticos, você tem um perímetro efetivo L barra aqui calculado dessa relação. Eu estou fazendo isso aqui mais rápido porque esses detalhes realmente consomem muito tempo, tá? Mas acreditem que é isso aí, tentem derivar também, para ver, né? Só estou querendo dizer o seguinte, o conceito de resistência de folha é muito interessante para você poder calcular essas coisas, né, usando esse conceito. Isso é uma forma aproximada de resolver o problema, né? Então, uma coisa importante de se obter é a constante de atenuação, né? Como é que se obtém, né? Ora, a potência vai cair por causa das perdas, né, exponencialmente. Uma constante alfa-m, no caso, né? Eu acho que eu usei outra notação no outro capítulo, tá certo? Aqui eu estou usando 2, acho que eu não usei 2 lá, talvez eu não tenha usado, mas enfim, tá? Posso escrever dessa forma, né? Daí a gente obtém uma outra expressão aqui para a constante de atenuação do metal. Essa equação obedece essa relação aqui, dPdZ proporcional a P, né? Tá? Se eu calcular isso em Z igual a 0, a taxa de variação da potência é menos 2 alfa P0, que é menos delta P delta Z. Eu calculo delta P usando essa forma que eu acabei de mostrar, tá certo? Queda de potência, está aqui, ó. Queda de potência aqui, delta P delta Z está aqui, certo? Então, só para mostrar, eu calculo isso usando aquela fórmula. P0 é 1 meio de Z6 e 0 ao quadrado, ou V2 sobre 2ZC.
Então você tem essa expressão aqui para a constante de atenuação. Essas coisas são todas calculáveis, né? ΔP, ΔZ é usando constante de resistência de folha, P0 é a potência que flui, que depende dos campos, e da impedância característica ou da tensão e corrente. Então dá para calcular essa constante de atenuação. Isso aqui é como calcular, né? ΔP, ΔZ eu já calculei antes, tá certo? Já vou demorar agora aqui. Vou pular essa parte aqui, tá? Porque fica uma coisa muito grande, certo? Mostrando como é que fica a constante de atenuação, né? Só para mostrar, isso aqui vem de onde? É o ΔP que a gente mostrou lá antes, tá certo? Isso aqui é vetor de point, essa parte de baixo aqui. Isso aqui é a queda de potência, ΔP, ΔZ, isso aqui é vetor de point, certo? Então, se você sabe os campos para condutores perfeitos, que são H ou E, né? Você calcula facilmente a constante de atenuação, certo? Para condutores idênticos e para distribuição uniforme, isso aqui se reduz a uma expressão bem fácil, certo? Resistência de folha sobre impedância característica sobre o perímetro efetivo, né? Aquele 1 sobre L barra é 1 sobre L mais 1 sobre L menos, né? Certo? Então tem a ver com se RS igual a zero, não tem perda, né? Se a condutividade infinita, RS igual a zero. Então, veja, não é para o cabo coaxial, é tranquilo. Qual é a atenuação do cabo coaxial? Só é calcular o perímetro efetivo. L mais, o perímetro de um condutor o interno é 2πA, L menos é 2πB. Calcula a relação do perímetro efetivo, obtém 1 sobre L barra, certo? Então você tem aí a expressão para atenuação de um cabo coaxial. Certo? Em termos geométricos, A e B, né? Certo? A mais B sobre AB, RS sobre ZC. Tá? Bom, e perdas dielétricas, a gente já calculou isso lá em meios com perdas, né? Quando a gente tratou ondas planas, tá certo? Ora, se o meio tem perdas, o meio de preenchimento tem perdas, você tem um índice de refração complexo, tá? Então o seu beta não é mais constante de fase, agora é constante de propagação, tá certo? Tá? Vira um número complexo. Esse N tem parte real, que é a índice de refração, e parte imaginária, que é coeficiente de extinção, que é dado por isso aqui. Essa permissibilidade tem parte real e imaginária também. E para pequenas perdas, a gente já fez essas continhas antes, né? Você tem expressões para o N e o kappa. Tá? Então o beta é complexo, né? Fica com a parte real, que é a constante de fase, e a parte imaginária, que é a constante de atenuação para perdas materiais. Botei um P aqui para diferenciar, né? Isso é fácil de calcular, tá certo? Índice de refração complexo vezes K0, constante de fase da índice de refração vezes K0, e a constante de atenuação é kappa K0, que a gente já tinha calculado antes, certo? Isso aqui é algo que vem para pequenas perdas, dá esse resultado aqui. Você pode também usar o índice de refração coeficiente de extinção também, que pode ser tabelado, né? E você já calculou direto a constante de atenuação, certo? Ok? Bom, então era isso aqui que a gente tinha que falar hoje. Então a gente fez o quê? Análise de campos. Na próxima aula, a gente vai olhar a linha de transmissão como sendo um circuito, né? Com parâmetros distribuídos, e vai ver que obtém o mesmo resultado usando teoria de circuitos, certo? Vou fazer isso, tá bom? Então ficamos aqui até fevereiro, né? Ou seja, acho que quando chegar lá vai ter umas oficinas logo no início, eu acho, né? Tem impressão, não me lembro direito, certo? Ok.